Fala, nação palmeirense! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bastidores do Verdão, Últimas Notícias. Podem apertar os cintos, porque o que vocês vão ouvir agora vai mexer com o coração de todo palmeirense que ainda está processando o que aconteceu nas últimas horas. E olha, quando eu digo mexer, é mexer mesmo, porque temos informações quentes saindo do forno que vão mudar completamente a forma como você enxerga os próximos meses do nosso Verdão. Então fica comigo até o final, porque isso aqui não é especulação barata, é informação de primeira linha que está movimentando os corredores da academia de futebol neste exato momento. Vamos direto ao ponto, porque palmeirense não gosta de enrolação. A diretoria do Palmeiras reacendeu as conversas para trazer um zagueiro que já estava no radar do clube e que agora volta com força total para a lista de possíveis reforços. Estamos falando de Igor Júlio, aquele mesmo que atua no Brighton, da Inglaterra, e que conhece muito bem o futebol brasileiro. O site MoonBH soltou a informação e ela ganhou força rapidamente nos bastidores. O Verdão não está de brincadeira e quer resolver de uma vez por todas o setor defensivo que, convenhamos, precisa de ajustes urgentes. Mas calma que tem detalhe importante nisso tudo. O nome de Igor Júlio aparece como alternativa, porque as negociações pelo famoso Plano A, que é o zagueiro Nino, do Zenit, esfriaram consideravelmente. O clube russo está fazendo aquele jogo duro clássico, pedindo valores absurdos e dificultando qualquer tipo de acordo. E você sabe como funciona. Quando no lado emperra, o Palmeiras não fica esperando de braços cruzados. A diretoria alviverde já acionou outras opções e Igor Júlio entrou com tudo nessa disputa. Agora vem o dado que vai fazer você entender a dimensão dessa operação. O Brighton não vai facilitar e colocou uma etiqueta de preço bem salgada no defensor, cerca de 8 milhões de euros, o que na cotação atual representa impressionantes 48 milhões e 200 mil reais. É muita grana, pessoal. Não é pouca coisa, mas o Palmeiras sabe que para brigar de igual para igual nos campeonatos que disputa, principalmente a Libertadores, precisa de peças de alto nível, e Igor Júlio tem rodagem de Premier League, uma das ligas mais competitivas do planeta. A ESPN trouxe mais detalhes dessa operação e revelou que o departamento de futebol alviverde não está olhando apenas para a zaga. Tem outro nome circulando forte nos corredores da academia de futebol: Danilo, o volante do Botafogo. Isso mesmo, o Verdão está de olho em 2 reforços de peso, e isso mostra a ambição da gestão Leila Pereira em montar um elenco cada vez mais qualificado. Mas aqui é onde a coisa complica e você precisa prestar atenção. Trazer Igor Júlio e Danilo na mesma janela de transferências exige uma engenharia financeira complexa. Não é simplesmente chegar, assinar o cheque e pronto. O Palmeiras trabalha com responsabilidade e tem metas financeiras claras. A estimativa é que o clube precisa arrecadar 399 milhões e 600 mil reais em negociações de direitos econômicos ao longo de 2026. Parece muito, mas é assim que se mantém um clube saudável financeiramente e competitivo dentro de campo. E aqui vem uma informação que vai fazer muita gente ficar de orelha em pé. Para viabilizar essas contratações, o Palmeiras pode precisar fazer aquilo que o mercado chama de venda de sacrifício, ou seja, abrir mão de algum jogador importante do elenco para fazer caixa e equilibrar as contas. Ninguém gosta de ouvir isso, eu sei, mas é a realidade de quem quer competir em alto nível sem quebrar o clube. A gestão Leila Pereira deixou claro que não vai contratar por contratar, não vai trazer jogador só para acalmar a torcida. Tem que fazer sentido esportivo e financeiro. Existem 2 cenários possíveis para isso acontecer. O primeiro envolve uma mega oferta por alguma joia do elenco. O Napoli, da Itália, já havia oferecido 40 milhões de euros pelo meia Alan, e o Palmeiras recusou. Mas se chegar uma proposta ainda maior, especialmente da Premier League, que tem dinheiro sobrando, a diretoria vai sentar para analisar com carinho. Esse tipo de venda financia tranquilamente todo o pacote de reforços sem precisar desmanchar o time titular. O segundo caminho passa por receitas contratuais que já estão amarradas. Um exemplo é a opção de compra de Rafael Veiga pelo América do México, estipulada em 6 milhões e meio de dólares, algo em torno de 34 milhões de reais. É jogada de gente grande, de quem pensa no longo prazo.
A presidente Leila Pereira foi questionada sobre reforços durante a cerimônia de premiação do Campeonato Paulista e deu aquela resposta diplomática de sempre. Ela disse que o Palmeiras está sempre atento às oportunidades de atletas que possam fortalecer o elenco, mas não entrou em detalhes específicos. Leila frisou que o elenco atual agrada muito ao Abel Ferreira e a ela mesma, destacando que ano após ano o time fica mais forte. Mas todo palmeirense sabe ler nas entrelinhas. Movimento está acontecendo sim e é movimento grande. Igor Júlio traz aquela experiência internacional que Abel tanto valoriza. Jogar na Premier League não é para qualquer um. É um campeonato físico, intenso, onde você enfrenta os melhores atacantes do mundo toda semana. Se ele se adaptar bem ao Palmeiras, pode ser uma peça fundamental para a sequência da temporada. E com a janela de transferências de julho se aproximando, o tempo está correndo e as negociações precisam andar rápido. Mas enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para fortalecer o elenco, o time precisa dar resultado dentro de campo. E é justamente aqui que entramos no segundo assunto quente do dia, que vai fazer qualquer palmeirense apertar o peito de nervosismo. Prepara o coração, porque o que aconteceu em São Januário deixou todo mundo em choque. Nesta quinta-feira, dia 12 de março, o Palmeiras foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama pela quinta rodada do Brasileirão. E olha, começou tudo tão bem, tão promissor, que ninguém imaginava o desfecho que estava por vir. Flaco Lopes, que está em uma fase espetacular em 2026, abriu o placar com um golaço. Recebeu de Marlon Freitas, passou por dois marcadores como se eles nem estivessem ali e soltou uma pancada no canto do goleiro Léo Jardim. Foi lindo, foi categoria, foi tudo que a gente espera de um centroavante decisivo. O primeiro tempo terminou com o Palmeiras controlando a partida. O Vasco estava perdido em campo, desorganizado, tomando vaias da própria torcida. Renato Gaúcho havia acabado de assumir o comando técnico do Cruz Maltino e parecia que a estreia dele seria um desastre total. Mas futebol é isso, meu amigo. Você nunca pode relaxar, nunca pode achar que está ganho, e foi exatamente o que aconteceu. O segundo tempo começou com o jogo mais aberto, os dois times buscando o ataque. Aos 17 minutos veio o balde de água fria. Thiago Mendes tabelou com David na entrada da área, recebeu de volta e finalizou com uma categoria absurda no cantinho. 1-1 no placar. São Januário explodiu. A torcida vascaína, que estava cabisbaixa, ganhou vida nova. E o Palmeiras, que tinha tudo sob controle, começou a sentir a pressão. A equipe de Abel Ferreira tentou responder, mas o Vasco estava inspirado. Cuiabano quase virou o jogo em seguida, mas Carlos Miguel fez a defesa. Porém, o goleiro palmeirense não conseguiu segurar a pressão por muito tempo. Em uma jogada ensaiada pelo lado esquerdo, Cuiabano tabelou com Paulo Henrique e empurrou para as redes. 2-1 para o Vasco, virada completa, festa total no Rio de Janeiro e desespero palmeirense. O Verdão até tentou buscar o empate nos minutos finais, mas não conseguiu furar a defesa vascaína, que estava bem postada. O resultado final foi cruel, 2-1 para o Vasco. Primeira derrota do Palmeiras no Brasileirão 2026. E olha, não é apenas a derrota que dói, é a forma como aconteceu. Estava ganhando, jogando bem, controlando a partida, e tomou a virada em casa do adversário que estava em situação complicada na tabela. Com essa derrota, o Palmeiras estacionou nos 10 pontos e perdeu a liderança do campeonato. É um baque duro, ninguém pode negar. A equipe de Abel Ferreira vinha em uma sequência positiva, e essa derrota quebra o ritmo justamente em um momento decisivo da temporada. O próximo compromisso é contra o Mirassol, no domingo, dia 15, no Allianz Parque, às 18h30. E pode ter certeza que o torcedor palmeirense vai lotar o estádio, cobrando uma resposta imediata. Enquanto isso, o Vasco respira aliviado. Renato Gaúcho estreou com uma vitória espetacular contra o líder do campeonato. O time carioca chegou aos 4 pontos e conseguiu sair da zona de rebaixamento, dando uma sobrevida importante para a sequência do Brasileirão. Foi uma noite mágica em São Januário, mas que deixou um gosto muito amargo para quem torce pelo Verdão. Agora é hora de levantar a cabeça, analisar os erros e corrigir rapidamente. Abel Ferreira certamente vai trabalhar forte nos treinos para ajustar o que não funcionou. A defesa precisa melhorar, o meio-campo precisa ter mais controle e o ataque precisa ser mais efetivo.
Não dá para depender só do Flaco Lopes, por mais que ele esteja voando. Futebol é coletivo e todos precisam render no mesmo nível. E é por isso que as notícias sobre Igor Júlio e Danilo ganham ainda mais importância. O Palmeiras precisa desses reforços para ter opções de qualidade e não depender sempre dos mesmos jogadores. A temporada é longa, tem muito jogo pela frente, e quanto mais peças de alto nível no elenco, melhor para enfrentar todas as competições com chances reais de título. Então ficam as perguntas. O Palmeiras vai mesmo investir pesado nesses dois jogadores? Vai acontecer a tal venda de sacrifício? Quem pode sair para fazer caixa? E dentro de campo, como o time vai reagir a essa derrota? São questionamentos que só o tempo vai responder. Mas uma coisa é certa, o Palmeiras não vai ficar parado. A máquina alviverde está funcionando e os próximos meses prometem muita emoção. E você, palmeirense, se inscreva agora no canal Bastidores do Verdão, últimas notícias, e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma informação quentinha sobre o nosso time do coração. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre essas possíveis contratações e sobre a derrota para o Vasco. Você acha que o Palmeiras deve mesmo investir esses valores todos em Igor Júlio e Danilo? Comenta aí sua opinião. As informações sobre o interesse do Palmeiras na contratação do zagueiro Igor Júlio, atualmente no Brighton and Hove Albion, foram divulgadas pelo jornalista Rafael Belmonte, em reportagem publicada no site MoonBH. A matéria destacou que o defensor aparece como uma alternativa no mercado, já que o Verdão ainda trata Nino, do Zenit St. Petersburg, como prioridade para reforçar a zaga. Já as informações sobre o planejamento do Palmeiras para a próxima janela de transferências, incluindo a possibilidade de buscar Danilo do Botafogo, além de Igor Júlio como alternativas de mercado, foram divulgadas pelo jornalista Felipe Pelágio. A reportagem repercute dados e apurações do canal ESPN, que indicam que o clube pode precisar realizar uma venda importante para equilibrar as finanças e viabilizar novas contratações na próxima janela.